对对，他们让我上。你过来这边吧。
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, audiência geral com o Papa Leão XIV. Realmente uma bela festa, um belo momento, esse encontro desse rebanho proveniente de várias partes do mundo, com seu pastor. Uma manhã primaveril, temperatura por volta dos 20 graus. E podemos ver pelas bandeiras de tantos países. Hoje temos também muitos grupos vindos de Portugal, do Brasil, do Rio de Janeiro temos a Camerata Jovem, mas também pelas bandeiras vemos a presença de grupos vindos do México, do Peru, da Espanha, Costa Rica, Ucrânia, Nigéria, Togo, Estados Unidos, Polônia, Equador, Colômbia. Enfim, é um momento de festa, de estar junto com o pastor. Nesse momento, o Papa Móvel sobe então a rampa. O Papa Móvel, depois de ter passado pela Praça São Pedro, e o Papa Leão XIV fez questão de saudar, dentro das possibilidades, o maior número de crianças possíveis que receberam também a sua bênção, uma manifestação de carinho, de atenção, então, pelos pequenos. Papa Leão XIV, nesta quarta-feira, dá sequência ao ciclo de catequeses sobre Jesus Cristo, nossa esperança, segunda parte, a vida de Jesus, as parábolas. Nessa quarta-feira, o samaritano, chegando àquele lugar, ouviu e se moveu de compaixão. Recordamos na última quarta-feira, 21 de maio, a primeira audiência, então, do Papa Leão XIV, que falou do semeador. Falou-lhes, então, de muitas coisas em parábolas. Papa Leão XIV desce do Papa Móvel, saúda então os leitores das diversas línguas. Hoje também temos os corais que têm animado esse tradicional encontro das quartas-feiras. Temos um coral de jovens e nos preparando também para as intensas atividades do Papa Leão XIV, também durante o mês de junho. Santo Padre se posiciona. Agora nos preparemos então para o sinal da cruz e a sua audiência, que dará início então, à audiência geral desta quarta-feira. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Depois do sinal da cruz, da bênção, da saudação, temos agora a leitura, a começar pelo italiano. Gesù riprese. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre.
Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Parola di Dio. Leitura da passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 33. Agora segue a leitura em francês. Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Parole du Seigneur. Depois do francês segue a leitura em inglês. A reading from the Gospel according to St. Luke. Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers, who stripped him, beat him, and went away, leaving him half dead. Now by chance, a priest was also going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, while traveling, came near him, and when he saw him, he was moved with pity." The word of the Lord. Depois do inglês, teremos a leitura do Evangelho de São Lucas, então, em alemão. Lesung aus dem Lukasevangelium. Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam auch ein Levit zu der Stelle. Er sah ihn und ging vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid. Wort des lebendigen Gottes. Nós temos cerca de 30.000 fiéis de diversas partes do mundo presentes na audiência geral dessa quarta-feira. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y lo siguió, y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Palabra del Señor. Depois do espanhol, vamos ter agora a leitura em chinês. 恭读圣路加福音。耶稣答说：“有一个人从耶路撒冷下来，到耶里哥去，遭遇了强盗，他们剥去他的衣服，并加以击伤，将他半死半活地丢下走了。正巧有一个司机在那条路上下来，看了看他，便从旁边走过去。又有一个利未人也是一样，他到了那里，看了看，也从旁边走过去。
但有一个撒玛利亚人路过他那里，一看见就动了怜悯的心。以上是基督的福音。 Depois do chinês, segue agora a leitura em português. Hoje temos nosso colega Silvonei José. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Palavra da salvação. Recordando que de Portugal temos peregrinos das paróquias de Lagos, do Brasil, Paróquia Bom Jesus de Itabapoama, Camerata Jovem do Rio de Janeiro, peregrinos da Arquidiocese de Goiânia, também grupos de visitantes de São Paulo, Pouso Alegre e Recife. Agora a leitura em árabe. أجاب يسوع: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحة فوقع بأيدي اللصوص فعروه وانهالوا عليه بالضرب ثم مضوا وقد تركوه بين حي وميت فاتفق أن كاهنا كان نازلا في ذلك الطريق فرآه فمال عنه ومضى وكذلك وصل لاوي إلى المكان فرآه فمال عنه ومضى ووصل إليه سامري مسافر ورآه فأشفق عليه. كلام الرب. Depois do árabe, segue então a leitura em polonês. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jericha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Oto słowo Pańskie. E agora nos preparemos então para ouvir a catequese do Papa Leão XIV desta quarta-feira. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho que são uma oportunidade para mudar de perspectiva e nos abrirmos à esperança. A falta de esperança, por vezes, deve-se ao fato de estarmos fixados numa certa forma rígida e fechada de ver as coisas. E as parábolas nos ajudam a vê-las do outro ponto de vista. Hoje gostaria de vos falar de uma pessoa experiente, bem preparada, um doutor da lei, que, no entanto, precisa mudar a sua perspectiva porque está focado em si mesmo e não se preocupa com os outros. De fato, questiona Jesus sobre como se herda a vida eterna, utilizando uma expressão que a entende como um direito inequívoco. Mas talvez
Por detrás dessa questão reside uma necessidade de atenção. A única palavra que pede a Jesus que explique é o termo próximo, que literalmente significa aquele que está perto. Per questo Gesù racconta una parabola che è un cammino per trasformare. Por isso, Jesus conta uma parábola, que é uma viagem para transformar essa questão, para passar de quem me quer bem ao quem me quis bem. A primeira é uma pergunta imatura. A segunda é a pergunta de um adulto que compreendeu o sentido da sua vida. A primeira pergunta é aquela que fazemos quando ficamos parados num canto à espera. A segunda é a que nos impulsiona a partir numa viagem. A parábola que Jesus conta de fato tem como cenário um caminho, e é um caminho difícil e intransitável, como a vida. É o caminho percorrido por um homem que desce de Jerusalém, a cidade sobre o monte para Jericó, a cidade abaixo do nível do mar. É uma imagem que já prenuncia o que poderia acontecer. De fato, acontece que aquele homem é atacado, espancado, roubado e deixado meio morto. É a experiência que acontece quando as situações, as pessoas, por vezes até aquelas em quem confiamos, nos tiram tudo e nos deixam no meio da rua. Mas a vida é feita de encontros, e nesses encontros revelamos-nos quem somos. Encontramos-nos perante outro, perante a sua fragilidade e a sua fraqueza, e podemos decidir o que fazer. Cuidar dele ou fingir que nada acontece. Um sacerdote e um levita estão a seguir aquele mesmo caminho. São pessoas que servem no Templo de Jerusalém, que vivem no espaço sagrado. No entanto, a prática do culto não leva automaticamente à compaixão. Na verdade, antes de ser uma questão religiosa, a compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, somos chamados a ser humanos. Podemos imaginar que, depois de terem permanecido em Jerusalém durante muito tempo, aquele sacerdote e aquele levita estavam com pressa de regressar a casa. E é precisamente a pressa, tão presente em nossas vidas, que muitas vezes nos impede de sentir compaixão. Aquele que pensa que a sua própria viagem deve ter prioridade, não está disposto a parar por outro. Mas depois vem alguém que é realmente capaz de parar. É um samaritano, portanto, alguém que pertence a um povo desprezado. No seu caso, o texto não especifica a direção, mas diz apenas que estava em viagem. A religiosidade aqui não tem influência. Esse samaritano para simplesmente porque é um homem perante um outro homem que precisa de ajuda. A compaixão é expressa por meio de gestos concretos. O evangelista Lucas detém-se nas ações do samaritano, a quem chamamos bom, mas que no texto é simplesmente uma pessoa. O samaritano se aproxima porque, quando se quer ajudar alguém, não se consegue pensar em manter a distância. É preciso se envolver, se sujar, talvez contaminar. Ele enfaixa suas feridas, depois de as ter limpa com óleo e vinho. Leva-o para sua montada, isso é,
tomar conta dele. Porque realmente se ajuda quem está disposto a sentir o peso da dor do outro. Leva-o para uma hospedaria onde gasta algum dinheiro, 2 denários, mais ou menos 2 dias de trabalho, e promete voltar e possivelmente pagar novamente, porque o outro não é um pacote a ser entregue, mas alguém para cuidar. Queridos irmãos e irmãs, quando é que nós também seremos capazes de parar a nossa viagem, ter compaixão? Quando compreendermos que aquele homem ferido ao longo da estrada representa cada um de nós. Então, a recordação de todas as vezes que Jesus parou para cuidar de nós, nos tornará mais capazes de sentir compaixão. Rezemos então para que possamos crescer em humanidade, para que as nossas relações sejam mais verdadeiras e ricas em compaixão. Peçamos ao coração de Cristo a graça de ter cada vez mais os seus mesmos sentimentos. Essa então a catequese dessa quarta-feira, o samaritano, chegando àquele lugar, ouviu e se moveu de compaixão dentro do ciclo de catequeses. Jesus, a nossa esperança, a vida de Jesus, as parábolas. Depois da catequese do Papa Leão XIV, passamos então ao resumo de sua catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous poursuivons notre méditation sur quelques paraboles de l'Évangile que são uma ocasião para changer. Irmãos e irmãs, continuamos nossa meditação sobre algumas parábolas do Evangelho que nos oferecem uma oportunidade para mudar de perspectiva e nos abrir a esperança. Hoje, estamos falando sobre um doutor da lei que se concentra em si mesmo e ignora os outros. Ele quer saber o significado do termo próximo. E a parábola do bom samaritano é um percurso que nos leva da pergunta: quem me ama para quem me amou? A vida é feita de encontros em que estamos face a face com os outros diante de suas fragilidades e fraquezas, das quais posso cuidar ou fazer de conta que não existem. A compaixão é uma questão de humanidade. Antes de sermos crentes, nós somos chamados a ser humanos. E o samaritano para porque é um homem diante de outro homem que precisa de ajuda. A compaixão se expressa por meio de gestos concretos, e esse homem ferido na estrada representa cada um de nós. Lembrar de todas as vezes em que Jesus parou para cuidar de nós nos tornará mais capazes de ter compaixão. E agora a saudação do Papa Leão XIV aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i patrons of the arts dei Musei Vaticani di Belgio, nonché i pellegrini provenienti dalla Francia, dalla Svizzera, dal Togo e dal Canada. Fratelli e sorelle, per intercessione della Beata Vergine Maria, chiediamo la grazia di coltivare relazioni autentiche e ricche di compassione. Dio vi benedica. Agora a tradução das palavras do Santo Padre para o francês. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular
os Patrons of the Arts, os patronos das artes dos Museus Vaticanos da Bélgica, bem como os peregrinos provenientes da França, da Suíça, do Togo e do Canadá. Irmãos e irmãs, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, peçamos a graça de cultivar relacionamentos autênticos e ricos de compaixão. Que Deus vos abençoe. Depois do francês, o resumo da catequese em inglês, sempre recordando que, especialmente aqueles que nos acompanham pelo nosso canal YouTube, é possível acompanhar quer a audiência geral, como todas as nossas transmissões, as celebrações, com o áudio original, sem comentários em português, sem as traduções para o português. Entrando no canal YouTube, é simplesmente @VaticanNews. Não precisa selecionar a língua ali. Você pode acompanhar, então, as transmissões sem os comentários em português. Vemos também uma faixa de Moçambique presente. Moçambique presente, então, na audiência. Queridos irmãos e irmãs, em nossa contínua catequese sobre o tema jubilar, Cristo, nossa esperança, recorremos a outra parábola, a do bom samaritano. Por meio dessa história, Jesus nos ensina que a vida eterna se encontra na misericórdia. Assim como o sacerdote e o levita passaram adiante, às vezes deixamos de ser verdadeiros próximos daqueles que nos rodeiam, presos em nossa fragilidade, descobrimos que o próprio Enquanto nos preparamos para celebrar a ascensão do Senhor ao céu, rezo para que cada um de vocês e suas famílias possam experimentar uma renovação de esperança e alegria. Que Deus vos abençoe. Esse é o resumo, então, da catequese em inglês, e é o próprio Papa Leão XIV que a fará ao longo das audiências gerais, assim como fará também em espanhol. Depois do resumo da catequese em inglês, passamos ao resumo da catequese em alemão, também presentes vários grupos vindos da Alemanha, da Áustria e da Suíça. Dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. E agora o resumo da catequese em alemão. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus responde à pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Com a parábola do bom samaritano que se faz próximo do homem ferido à beira do caminho. Ao contrário do sacerdote e do levita, o samaritano se detém para prestar a assistência necessária. Ele age por compaixão e dedica tempo ao próximo. Jesus nos convida a fazer o mesmo. Conseguiremos fazê-lo se reconhecermos que o homem ferido representa cada um de nós. Pois o próprio Jesus é o samaritano que se atenta ao indivíduo e se compadece de sua miséria. Peçamos tal atitude segundo o coração de Jesus. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, l'imminente solennità dell'ascensione del Signore orienta il nostro sguardo verso l'alto. Allo stesso tempo ci ricorda la missione che Gesù Cristo ci ha affidato qui sulla terra. Lo Spirito Santo vi aiuti a compierla fedelmente. Der Heilige Vater sagte:
Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, Tradução de suas palavras para o alemão, queridos irmãos e irmãs de língua alemã, a iminente solenidade da Ascensão do Senhor dirige nosso olhar para o alto. Ao mesmo tempo, recorda-nos a missão que Jesus Cristo nos confiou aqui na terra. Que o Espírito Santo os ajude a cumpri-la fielmente. Recordamos que amanhã, celebrada então a Ascensão do Senhor, uma solenidade litúrgica comum em todas as igrejas cristãs, que se celebra no 40º dia após a Páscoa da Ressurreição. Agora temos a introdução do leitor em espanhol. Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. E o resumo da catequese em espanhol, segundo o previsto, será então feito pelo Papa Leão XIV. Bendice también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre que, a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los otros, sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean, y no solo juzgar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa, de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y gastar de lo nuestro volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. Los animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros. Muchas gracias. Esse então é o resumo da catequese, a saudação do Papa Leão XIV aos peregrinos de língua espanhola. Como vimos também pelas bandeiras, pelos gritos, pelos aplausos vindos de vários países, em particular da América Latina. Segue agora o resumo da catequese em chinês. Recordamos que nas saudações ao final da oração do Regina Coeli, no último domingo, Papa Leão XIV recordou então que no dia anterior, no sábado, memória litúrgica de Nossa Senhora Auxiliadora, foi celebrada a Jornada de Oração pela Igreja na China, instituída
justamente pelo Papa Bento XVI. Nas igrejas e santuários da China e de todo o mundo, disse o Santo Padre, elevaram-se orações a Deus como sinal da solicitude e do afeto pelos católicos chineses da sua comunhão com a Igreja Universal. Que a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria obtenha para eles e para nós a graça de sermos testemunhas fortes e alegres do Evangelho, mesmo em meio às provações, para promover sempre a paz e a harmonia. Essa então a mensagem também do Papa Leão XIV aos católicos chineses. E agora a sua saudação, então, aos peregrinos de língua chinesa presentes, então, na audiência geral desta quarta-feira. 他医治我们的创伤，重新赐予我们希望，让我们转向耶稣圣心，真正人性的典范，恳求他使我们的心愈来愈效似他的圣心。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。 Língua chinesa que passou a fazer parte ano passado, então, das audiências gerais. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, siate testimoni di Cristo risorto, cercando la sua presenza e il suo amore nella realtà di ogni giorno. A tutti la mia benedizione. Tradução das palavras do Santo Padre para o chinês. Dirijo a minha cordial saudação ao povo de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, sejam testemunhas de Cristo ressuscitado, buscando a sua presença e o seu amor na realidade de cada dia. A minha bênção a todos vós. E agora, então, com Silvana e José, em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto, filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, nós cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos a meditar sobre algumas parábolas do Evangelho que nos abrem a esperança. Um doutor da lei, centrado sobre si mesmo, interroga Jesus sobre quem é o próximo, a quem deve amar. O Senhor, ao contar a parábola do bom samaritano, procura mudar a ótica. Não se deve perguntar quem é o próximo, mas fazer-se próximo de todos os que necessitam. No caminho da vida, nos encontramos com o outro, com a sua fragilidade, e podemos decidir cuidar das suas feridas ou passar ao largo. Muitas vezes a pressa em tratar das nossas coisas impede-nos de experimentar a compaixão, que deve ser expressa em gestos concretos. O samaritano fez-se próximo daquele que estava ferido. Como Jesus faz conosco, assim devemos fazer com nossos irmãos e irmãs necessitados de auxílio. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale alla Camerata Jovem do Rio de Janeiro,
e ai gruppi venuti dal Brasile e da Portogallo. Per l'intercessione della Madre del Buon Consiglio, chiediamo la grazia di avere nei nostri cuori gli stessi sentimenti del suo Figlio amato. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação a todos os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial à Camerata Jovem do Rio de Janeiro e aos grupos provenientes do Brasil e de Portugal. Pela intercessão da Mãe do Bom Conselho, peçamos a graça de sentir no nosso coração os mesmos sentimentos do seu Filho amado. Deus vos abençoe. Essa então a saudação do Papa Leão XIV aos peregrinos de língua portuguesa. Recordamos, além da Camerata Jovem do Rio de Janeiro, peregrinos vindos de Moçambique, de Portugal. Temos fiéis das paróquias de Lagos, também do Brasil, peregrinos da paróquia Bom Jesus de Itabapoana, também peregrinos da Arquidiocese de Goiânia, grupos de visitantes de São Paulo, Pouso Alegre e Recife. Pela intercessão da Mãe do Bom Conselho, peçamos a graça de sentir no nosso coração os mesmos sentimentos do seu Filho amado. Que Deus vos abençoe. Esse então, Leão XIV, aos peregrinos de língua portuguesa. Agora temos o resumo da catequese em árabe. Hoje, Sua Santidade o Papa falou sobre a parábola do samaritano como parte do seu ensinamento sobre Jesus Cristo, nossa esperança. Ele afirmou que a parábola do samaritano nos ajuda a estarmos atentos aos outros. A parábola conta que um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de ladrões. Eles o despojaram e o espancaram, deixando-o quase morto. O sacerdote passou por ele e depois um levita, e ambos o ignoraram, embora fossem religiosos e servissem o templo de Jerusalém. Quanto ao samaritano, que pertencia a um povo desprezado, ele simplesmente parou e demonstrou verdadeira misericórdia por meio de ações tangíveis. Aproximou-se dele e o ajudou. Depois, o levou para uma hospedaria e cuidou dele. A prática do culto não nos torna automaticamente misericordiosos. A misericórdia, antes de ser uma postura religiosa, é uma postura humana. A parábola do samaritano nos convida a ver neste homem ferido a nossa própria imagem e a lembrar quantas vezes Jesus parou para cuidar de nós. Seguindo o exemplo de Jesus e toda a sua compaixão, paremos diante de cada pessoa que precisa de nossa ajuda. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saluto ai fedeli di lingua araba. Siamo chiamati ad essere misericordiosi, come il Padre nostro è misericordioso. La sua misericordia consiste nel guardare con occhi di compassione ogni essere umano. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Para a saudação de suas palavras, saudo os fiéis de língua árabe. Somos chamados a ser misericordiosos, assim como nosso Pai é misericordioso. A sua misericórdia consiste em olhar com compaixão para cada pessoa. Que o Senhor os abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal.
Passamos agora ao resumo da catequese em polonês. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskich. Recordamos, como falamos no início, da intensa agenda do Santo Padre nos próximos dias e também durante todo o mês de junho, no próximo sábado pela manhã, celebração eucarística na Basílica de São Pedro com ordenações presbiterais. Já no quinto domingo da Páscoa, o Pontífice presidirá a Santa Missa do Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos na Praça São Pedro. As duas celebrações, naturalmente com transmissões em português da Rádio Vaticano Vaticano News. Tradução da catequese, do resumo da catequese em polonês. Hoje nos concentramos na parábola do bom samaritano. Ela nos mostra que a vida é feita de encontros nos quais nos revelamos quem realmente somos. Nos colocamos diante do outro, de sua fraqueza, e decidimos se dedicaremos nosso tempo e o ajudaremos ou não. A atitude do samaritano, um homem pertencente a um povo desprezado, mostra que somos, antes de tudo, seres humanos e só então crentes, porque a compaixão não é uma questão religiosa, mas humana. Se quisermos ajudar, devemos nos comprometer completamente e apoiar, ajudar o peso do sofrimento do próximo. Seremos capazes de fazer isso quando compreendermos que esse homem ferido na estrada representa cada um de nós. Salute pellegrini polacchi. Oggi ricordiamo il beato cardinale Stefan Wyszyński, il vostro primate del millennio, che durante il periodo di persecuzione della Chiesa in Polonia, nonostante la detenzione, rimase un pastore fedele a Cristo. Con il sacrificio e il dialogo ha operato per l'unità della Chiesa e della società. La sua testimonianza sia per voi fonte di ispirazione nella sollecitudine per la Chiesa e per la patria. Di cuore vi benedico. Agora a tradução de suas palavras, sempre recordando os peregrinos poloneses, sempre presentes em grande número na Praça São Pedro. Saúdo os peregrinos poloneses. Hoje recordamos o beato cardeal Stefan Wyszyński, vosso primaz do milênio, que durante o período da perseguição contra a igreja na Polônia, não obstante a prisão, permaneceu um pastor fiel a Cristo. Com o sacrifício e o diálogo, trabalhou pela unidade da igreja e da sociedade. Que o seu testemunho seja para vós fonte de inspiração na solicitude pela igreja e pela pátria. Vos abençoo de coração. Agora saudação aos peregrinos de língua italiana. Pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Nesses dias, o meu pensamento vai frequentemente para o povo ucraniano, atingido por novos graves ataques contra estruturas civis. Asseguro a minha proximidade e a minha oração por todas as vítimas, em particular pelas crianças e pelas famílias. Renovo com força o apelo a parar a guerra e apoiar cada iniciativa de diálogo e de paz. Peço a todos para se unirem na oração pela paz na Ucrânia
em todos os lugares onde sofre com a guerra. Striscia di Gaza. Da faixa de Gaza Sempre più intenso al cielo, se eleva sempre mais intenso ao céu o choro dos pais, das mães, que seguram os corpos sem vida das crianças e que são continuamente obrigados a se deslocar em busca de um pouco de comida e de um abrigo mais seguro dos bombardeamentos. Aos responsáveis, renovo o meu apelo: parem os bombardeios, sejam liberados todos os reféns, seja respeitado integralmente o direito humanitário. Que Maria, Rainha da Paz, reza por nós, interceda por nós. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana. Em particular, saúdo os religiosos da Congregação de Jesus e Maria, os eudistas, que recordam o centenário da canonização do seu fundador. As irmãs de São José da Aparição, que concluíram o capítulo geral, os noviços dos frades menores, as missionárias e os ex-alunos de Maria Auxiliadora. Saluto inoltre i gruppi parrocchiali. Saúdo também os grupos paroquiais, entre os quais a Unidade Pastoral de Santa Luzia, Torrico e Uzzano Castello, Paróquia de Maria Santíssima em Selva Cândida, em Roma, e a de São José em Treviso. Acolho com afeto as crianças de idade escolar aqui presentes, com uma saudação especial ao Instituto Modunho Moro de Barletta e à Escola Júlio César de Roma. Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Por fim, o meu pensamento dirige-se aos jovens, aos doentes e aos recém-casados. Pensando a iminente solenidade da Ascensão do Senhor, encorajo cada um a difundir e testemunhar, como os apóstolos, o Evangelho de Cristo. A todos a minha bênção. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. E a saudação do Papa Leão XIV. Vamos nos encaminhando para o final da audiência geral desta quarta-feira, 28 de maio de 2025. Essa que foi a segunda audiência geral do Pontificado de Leão XIV. Santo Padre, nos seus apelos, ao final, realmente levantou novamente a sua voz com um veemente apelo pela paz, pelo fim das guerras, pelo fim dos bombardeios contra alvos civis, quer na Ucrânia como em Gaza. Papa Leão XIV que recordou o clamor, o choro dos pais, especialmente na faixa de Gaza, que sobe ao céu. Os corpos dos filhos
sem vida nos seus braços. Realmente uma situação dramática, catastrófica na faixa de Gaza. E convite então, rezemos todos pela paz. E assim nos despedimos de todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão, nesta quarta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.